É sempre um privilégio a gente poder estar ministrando a palavra do Senhor e compartilhando aquilo que o Senhor fala conosco. E eu estava até rindo, falando com meu marido, que é interessante, né? A gente gosta de se dedicar e ouvir a palavra, meditar na palavra, ficar ouvindo adoração, ficar dedicando um tempo mais profundo de oração para ouvir com clareza o Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus. Mas com mudança é bem difícil, porque o nosso tempo fica todo tomado. Né? Não sei quantos aqui já mudaram de casa. Levanta a mão para mim, que eu mudei. Vamos responder, vamos interagir para não ficar dormente. Amém? Não é fácil, né? Em 15 anos de casado, essa foi a nossa 10ª mudança. Então a gente já está bem experiente. Está na metade da minha, então. A gente tem casa, né? Está na metade. Isso que a gente tem uma casa, nossa. Foi mais de 20. Mas só para... Olha, o pastor Douglas ganhou, o pastor Marcos ganhou. Não é fácil. Aí o pastor me convidou para estar ministrando a palavra e eu aprendi algo quando eu vim para o Senhor. E quando o Senhor nos dá algo para fazer, nós não devemos recusar, porque Ele vai nos capacitar para fazer aquilo que Ele está nos chamando para fazer. Então lá no meio da mudança eu falei, amém, Senhor, o Senhor vai capacitar e o Senhor vai trazer a palavra. E aí mudando, embalando caixa, mudando lugar do outro, pintando um lado, pintando do outro, e pedindo, Senhor, o que eu vou compartilhar com os meus irmãos? Pai, o que eu vou compartilhar com os meus irmãos? E aí a gente vai dormir, e aí o que o Senhor faz? Ele fala com a gente quando a gente dorme. A gente está lá dormindo, o Senhor está dando sono, está dando a palavra. E é maravilhoso porque não tem desculpa para a gente não fazer a obra de Deus. Amém? Não se sinta incapacitado, não se sinta impedido de maneira nenhuma de fazer a palavra, de cumprir a palavra do Senhor. Porque aquilo que Ele nos chama para executar, a palavra diz que Ele mesmo nos capacita. Amém? Nenhum de nós é incapacitado, a não ser que a gente não queira. Você fala assim, não, eu não quero. Aí não tem como o Espírito Santo de Deus fluir. Mas a partir do momento que eu levanto as minhas mãos e falo, Senhor, eis-me aqui, o Espírito do vivo Deus vem e nos capacita a cumprir a vontade dele, a ministrar a palavra. Amém? Abre a sua Bíblia em João 6. O Evangelho de João, o discípulo do amor. João 6. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas é bastante tempo. São 71 versículos. Essa noite o Senhor quer falar conosco. Amém. Aquilo que Ele pensa sobre nós. O Senhor quer nos chamar a atenção para que nós não fiquemos mais preocupados com o que as pessoas pensam de nós, com aquilo que o mundo pensa de nós, com aquilo que as pessoas que não têm o Espírito de Deus pensam de nós. Ele quer que nós sejamos atraídos para o pensamento dele. Amém? Versículo 27 de João 6, todos acharam? Amém? Diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E disse-lhe, pois, que se não, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos que operas tu? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de
daqueles que me deu se perca, mas ao que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei a vida pelo mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar essa sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes isto: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai, se o meu Pai não lhe tiver concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então Jesus se achegou aos seus 12 e disse: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Senhor, que nós tenhamos, Pai, discernimento, Pai. Sim, Jesus. E alimento necessário em nosso espírito, Senhor, para não julgarmos pesado demais a tua palavra, Senhor, mas que tenhamos cada dia mais sede, tenhamos cada dia mais fome da tua presença, tenhamos cada dia mais sede e fome do pão vivo que desceu do céu. Pai, que nos alimentemos cada dia mais do sangue de Cristo que nos traz a vida eterna, Pai. Ó Senhor, que sejam revelados o céu sobre nós agora, e que venha um entendimento espiritual acerca de todas as coisas para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Essa conversa que nós vemos, os fariseus questionando a Jesus acerca do pão vivo, e Jesus enfatizando: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Assim, aquele que comer de mim terá vida eterna. Eles começam a questionar: como você pode dizer que você é o pão vivo? Os nossos pais comeram o pão que veio do céu, o maná. E Jesus disse: não, quem comeu, quem mandou o maná não foi Moisés. Moisés foi um instrumento. Quem enviou o pão do céu foi o Pai. Mas eles comeram o pão e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu e ressuscitarei no último dia aquele que se alimentar de mim. Jesus enfatiza por várias vezes isso. Mas os fariseus continuavam questionando acerca disso, porque se nós voltarmos um pouquinho, Jesus tinha feito um milagre de multiplicação de pães e peixes. E muitos ali na multidão, que Israel vivia uma questão política muito parecida com o que nós vivemos hoje, uma crise política, social, estava dominada por Roma, queriam ter os seus problemas resolvidos. Então, como Jesus multiplicou, vamos ter. Jesus vai ser nosso rei e nós não vamos mais passar fome, nós não vamos ter mais falta de nada. Mas Jesus enfatiza muito claramente. E como nós vemos também na oração que o Senhor Jesus ensinou, nem só de pão, perdão. Jesus em João 4 fala para a mulher, nem só de pão, quando o diabo veio tentar Jesus, ele fala: transforma essas pedras em pães para que você se alimente. Jesus fala: nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele era o próprio pão vivo que desceu do céu. E na palavra toda nós vemos Jesus afirmando essas coisas, que ele era o Filho de Deus, ele é o Cordeiro Santo que fez expiação pelos nossos pecados e nos reaproximou do Senhor. E não só nos reaproximou, como nos fez tornar, deu-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. O que o Senhor quer deixar muito claro nessa noite, queridos, é que nós temos que ter consciência do nosso espírito. Os crentes hoje em dia têm lutado muito pela alma. Quando nós vemos o cenário que o mundo está vivendo, vai ficar cada vez pior. Não vai melhorar. Pode melhorar. Vai melhorar a economia? Vai melhorar a economia. Vai melhorar a política? Em algum momento eles vão fazer acordo de paz. A palavra fala isso. O mundo clamará paz, paz, e virá um tempo de paz. Todas as religiões vão ter paz entre si, todos os estados terão paz entre si, Israel e a Palestina, vai haver paz. A palavra declara isso. Vai haver tempo de paz, mas não é a paz que nós, filhos do Deus eterno, co-herdeiros com Cristo Jesus, aqueles que fomos chamados como herdeiros de Deus, não é a paz que nós esperamos. Essa é a paz que o mundo espera. Quando essa paz chegar, põe as suas barbas de molho, porque a trombeta vai tocar. E nós não vamos desfrutar dessa paz, porque quem se alimentar dessa paz, satisfazer dessa paz, vai passar pela tribulação. Ou vai negar Cristo, ou vai morrer. A nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade não vem das coisas terrenas, vem das coisas espirituais. Jesus fala várias vezes: comam de mim, bebam de mim, se alimentem de mim, e eu os ressuscitarei naquele grande dia. Quem se alimentar de mim não vai ter fome. Quem beber do meu sangue não vai ter sede. Eu sou a água viva que desceu do céu. Do que nós temos nos alimentado? Muitas vezes temos nos alimentado de informações, temos nos alimentado de notícias, temos nos alimentado de livros, até mesmo da Bíblia, mas não temos nos satisfeito, porque temos procurado agradar a nossa alma. E a palavra fala que o coração do homem é enganoso. Mas quando nós alimentamos o nosso espírito, que é nascido de Deus, esse espírito que a palavra fala em 1 João 2,9, aquele que é nascido de Deus, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar, o inimigo não pode tirar a sua paz, o inimigo não pode tirar o sustento, o inimigo não pode tirar a alegria, o inimigo não pode tirar a mansidão, o inimigo não pode tirar o fruto do Espírito. Mas se nós andarmos movidos pela nossa alma, queridos, a nossa alma, o que é a nossa alma? Todos têm consciência. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Qual que é a função do Espírito? O Espírito se relaciona com o Pai. O Espírito
é aquele que toca a Deus. A nossa alma os nossos desejos, a nossa emoção. A alma é algo muito complexo. E a alma não é aquilo que é ruim. Muito tempo se falou e muito tempo se imaginou tudo aquilo que é da alma é ruim. A alma não presta, a alma é pecaminosa. Não, queridos. A alma, sim, se nós alimentarmos a carne, vai nos levar a pecar. Mas a alma santificada pelo Espírito de Deus, que vivificou o nosso espírito, essa é santa. E essa ela caminha se agradando das coisas de Deus. O que nós temos que crescer e nos amadurecer como homens e mulheres espirituais é que nós temos que ter consciência que Deus nos criou da forma que nós somos. Ele se agradou de cada um de nós. Nós estávamos nele desde a eternidade, até o momento em que houve a fecundação do óvulo no ventre da nossa mãe. E o Senhor falou, vai a tua vez. Espírito seja soprado naquele óvulo. E nós viemos a existir um corpo carnal. Assim como aconteceu com Jesus também, no ventre de Maria. Foi fecundada pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos formou assim desde a eternidade. Deus se agrada do temperamento de cada um aqui. Deus se agrada do jeito de cada um aqui, como Ele nos formou. O que acontece é que o pecado nos deforma. O pecado deforma a nossa alma. O pecado nos deixa cheios de ranhuras. O pecado nos faz ter pensamentos contrários, pensamentos deformados. Não só de nós mesmos, mas como das coisas do Senhor e como dos outros irmãos e das coisas lá fora. O Senhor quer que nós busquemos vivificar o nosso espírito. Nós tenhamos consciência do que é o meu espírito, do que é a minha alma e de que o meu corpo também é santo. Por muito tempo também se acreditou que a carne, o corpo não presta, porque o corpo vai morrer, vai virar pó e vai ficar lá. Não, nosso corpo vai ser enterrado e vai para o pó, mas nosso corpo vai ser ressuscitado. A palavra fala que os mortos vão ressuscitar primeiro. Alguém já leu isso em Timóteo? Os mortos vão antes daqueles que estarão vivos, porque este corpo vai ser glorificado e vai ser aos céus juntamente com o Pai. Aleluia. Então o corpo também não é algo ruim. O corpo é algo que Deus criou. Jesus tinha um corpo, né? E como até o Júnior falou, Jesus tem um corpo diferente no céu que mais ninguém tem. Porque os anjos são seres celestiais, né? Tem todos os seres viventes, mas Jesus é o único que morreu e tem um corpo glorificado nos céus. E nós seremos como Ele. Então o nosso corpo também não é algo ruim. Por isso nós temos que zelar e cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, andarmos adequadamente, porque nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Assim como este prédio, ele tem todos os adornos, ele tem toda uma disposição para acomodar o culto de celebração a Deus. O nosso corpo tem a função de absorver a glória de Deus. Aleluia. E manifestar essa glória por essa terra. Glória a Deus. Então, cada um do jeitinho que Deus fez, o seu cabelo, os seus olhos, o seu corpo, a sua barriguinha saliente ou não, você precisando de óculos ou não, fazendo chapinha ou não, Deus nos ama do jeito que nós somos. Amém. Amém? Aleluia. Eu lembro de um testemunho que eu li numa daquelas missões da MCM, da Missão Cristã Mundial, de uma moça que ela tinha 5 irmãs e todas tinham os olhos azuis e ela era a única que tinha olho castanho. E ela era revoltada porque ela achava as irmãs dela maravilhosas, né? Os olhos claros, lindos, né? Porque eu vejo um monte de foto lá do irmãozinho da foto, eu confundo os nomes. Mas ela estava revoltada que os olhos dela não eram claros. E era uma família cristã e quando ela se batizou e ela começou a buscar qual que era o propósito de Deus para a vida dela, o Senhor tinha um chamado missionário na vida dela. E o chamado dela missionário era ir para a Índia. E era resgatar meninas que eram vendidas para o tráfico sexual. E como ela tinha os olhos castanhos, ela podia se entrar em lugares. E ela tinha uma aparência que lembrava das mulheres locais. Então ela se vestia como as mulheres locais. E ela usava aquelas turbantes, aquelas coisas todas, e os olhos dela não eram um empecilho para aquela coisa que pode fazer na vida dela. Então, olha que coisa linda. Isso falou muito comigo quando eu li esse testemunho. Então, pense do jeito que você é. Deus te amou e Ele te ama dessa forma. Jesus morreu na cruz por você do jeitinho que você é. Do jeitinho que cada um de nós somos.
Então nós temos que entender que o nosso todo é santo. O meu espírito é santo. A minha alma tem que ser santificada. E o meu corpo tem que ser santificado. Por muitas décadas nós vimos questões de dificuldade de muitos aceitar o evangelho por causa de doutrinas de não pode usar calça, não pode usar saia, tem que usar só paletó, tem que usar... Então, não, mas o corpo do crente tem que ser diferente, não pode isso, não pode aquilo. E se criou muita confusão. Mas eu creio que não é com questão de legalidade, mas com questão justamente de trazer essa santificação para o corpo. Hoje nós temos uma liberdade na forma de se expressar de cada um, jeito de se vestir de cada um. Nós temos muito mais facilidades, né, as irmãs, de conseguirmos usarmos roupas que não são tão pesadas, tão fechadas, tão carrancudas, mas sem sermos vulgares, né? Que antigamente não tinha assim uma moda específica para mulheres cristãs. Hoje tem até a São Santa aqui, né? Tem vários, tem até desfile na Fashion Week, São Paulo Fashion Week, de moda cristã. Eu fiquei sabendo esses dias atrás, e eles são roupas lindas. E que outras mulheres que não são cristãs usam também, porque são roupas muito lindas, muito elegantes, muito bonitas. Tudo com o propósito de santificar. Então nós temos que ter isso muito claro no nosso entendimento. Eu tenho o Espírito Santo, repete comigo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. A minha alma tem que ser santificada. A minha alma tem que ser santificada. E o meu corpo tem que ser santificado. E o meu corpo tem que ser santificado. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Alguém leia para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 5:23. Alguém achou? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós temos que entender que muitas vezes o nosso problema não é falta de fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que aqueles que se acheguem a Deus se acheguem com fé. Muitas vezes nós temos fé. Muitas vezes nós sabemos que Deus pode fazer algo. Muitas vezes nós temos convicção, mas a gente fala o quê? Não, mas isso não é para mim. Isso é para o irmãozinho lá que pode. Isso é para aquela outra pessoa que tem o chamado. Não consigo ter convicção que aquilo seja para mim. Mas eu tenho fé que Deus pode fazer aquilo. Qual que é o problema aqui? É na alma, no espírito ou no corpo para mim ter uma postura dessa? É a minha alma que impede, porque eu creio no meu espírito. Nós vemos Jesus explicando aqui que ninguém vem a Jesus, ninguém vai até Jesus se não for por Deus, o Pai que o chama. E o Pai chama quem? Chama todo aquele que é nascido de Deus, é necessário que nasça de novo. Que tenha um nascimento no Espírito, como Jesus explicou para Nicodemos. O Espírito da pessoa é vivificado. Então, se eu tenho fé para crer que Deus pode, o problema está no meu Espírito? Não, meu Espírito crê, Deus pode fazer. O problema está onde? Na minha alma. Não está no meu Espírito. Então, quem está sendo alimentado aqui? A alma ou o Espírito? Então, tem algum problema que está na minha alma impedindo o meu Espírito de andar em plenitude com o Espírito de Deus. Nós temos que aprender a identificar essas questões e aprender a nos ministrarmos. Nós mesmos ministrarmos. Por muitos anos eu trabalhei pessoalmente com libertação e cura interior. E é maravilhoso, é um ministério poderoso. É um ministério, olha, que só você viver a experiência para você ver o poder de Deus se manifestando. Mas tem um problema nessa questão. Muitos de nós nos tornamos dependentes do ministério de libertação e cura interior. Porque tudo que nós aprendemos pelo Espírito de Deus, não é só para que... É certo que alguns
tem um chamado para ministrar a outros. Mas todos nós podemos ministrar a nossa alma. Quando eu aprendo o caminho, eu posso fazer aquilo pelo Espírito de Deus. Porque eu posso aprender a identificar, como nós aprendemos agora, uma coisa básica. E quando eu ver algo que está impedindo o meu espírito de se mover na plenitude do Espírito de Deus, opa, isso não é do Espírito, então isso é da alma. Então, qual que é o problema na minha alma? Então eu vou falar, Espírito Santo, qual que é o problema na minha alma? O que está me impedindo de ter a convicção de que Deus pode fazer isso também na minha vida? E o Espírito Santo de Deus vai falar. E quando a gente pergunta, ele responde. Só que nós temos que estar com os ouvidos abertos e o coração ensinável para termos coragem de nos ajoelharmos, nos arrependermos, repreendermos aquele sentimento na minha vida e dizer como o salmista diz: por que estás abatidas dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Não é o que o salmista diz? Ele está se auto-ministrando. Ele está se auto-curando na alma ali, falando: calma. Porque se perturba aqui, o Espírito vai executar. No tempo certo, Deus vai fazer. Espera em Deus e confia. Não é o que a palavra diz? Todos nós temos essa capacidade pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ficar nos paralisando, permitindo que o inferno venha colocar laços na nossa vida, impedindo o fluir de Deus nas nossas vidas. E nos dias que nós estamos entrando, queridos, no ano que nós estamos entrando, é um ano que nós vamos ver muitas coisas. Se você tiver oportunidade, se você tiver tempo, você procure na internet, ministra, eu já passei até se puder pôr o link no blog, do Shemitah, que esse é um ano de jubileu, de um super jubileu de 70 anos. E nestes anos de jubileu, não dá para eu explicar que seriam duas aulas inteiras só para falar disso, mas você tem acesso na internet. É um ano que a graça de Deus é derramada abundantemente sobre aqueles que estão firmes em Deus. Mas é um ano que também vem grande juízo da parte de Deus, das coisas que estão contra a palavra de Deus. Então, por isso que o Senhor quer nos sacudir e falar: não se alimente, não alimente a sua alma das coisas dessa terra, de informações dessa terra, de pensamentos humanos, do que as pessoas acham. Nós temos o péssimo hábito de nos preocupar. O que será que aquela pessoa vai achar? O que será que as pessoas vão gostar se eu me vestir assim, se eu me vestir assado? Ai, se eu não fizer uma chapinha, as pessoas não vão me olhar direito, vão achar aquele cabelo estranho. Ai, se eu falar com uma voz mais, o nariz entupido igual ao meu, eu vou falar: ai, aquela menina de nariz entupido, então eu tenho que ficar modulando uma voz para que a minha voz seja melhor assim. Não, eu vou ser do jeito que eu sou, se a minha voz é fã ou não. Foi assim que o papai me fez. Eu tentei operar 3 vezes, Deus não deixou. Então quem sou eu para contender com o Senhor? Vocês vão ter que me ouvir assim. Porque nós temos que aprender, e é sério, gente, isso é o que me incomoda desde a minha infância. Eu achei um médico abençoado que ia me fazer a cirurgia. Olha, seu nariz é entupido, não passa uma vírgula de ar. Vamos operar. Aí marcamos a cirurgia. Aí chegou no dia da primeira cirurgia, tinha me dado herpes. Aí eu já estava com a roupa pronta para ir para a sala de cirurgia. O médico falou: você é doida? Não pode, você pode morrer, porque a infecção que está aqui entra na corrente sanguínea te mata. Então faz um tratamento. Ele me deu um remédio para fortalecer a imunidade. Por 21 dias tomei o remédio. Na semana da cirurgia, o que aconteceu? Saiu herpes de novo. Imunidade lá no pé. Então vai procurar um infectologista para tomar um remédio mais forte para poder fazer a cirurgia. Aí fui lá em São Paulo, que aqui não tinha. Fiz o tratamento, gastei uma fortuna de remédio. O remédio da hora. Não saiu uma herpes, nenhuma, foi maravilhoso. Gente, eu nunca tenho nada de garganta. O que aconteceu 2 dias antes da cirurgia? A minha garganta inflamou, fechou, travou, me deu febre, que é coisa que eu não tenho febre. Já tive 2 pneumonias, já estourou o apêndice e não tive febre. 2 dias antes da cirurgia me deu o quê? Febre. Eu falei: tá bom, papai, não precisa falar mais nada. O remédio estava sendo bom para o herpes, então quem sou para contender com o Espírito de Deus? Vou querer amar, vou eu ficar morta lá na mesa de cirurgia? Não. Então, são circunstâncias que nós vamos aprendendo a discernir o que o Espírito de Deus está falando. Eu ainda fui teimosa. Precisou 3 vezes
vez, na segunda eu já fiquei desconfiada, na terceira vez é certeza. Então nós temos que identificar, porque é algo que deu certo e permanece dessa maneira. Deus tem outra maneira para agir na minha vida nessa questão. Ou ele vai curar ou ele não vai. Ou essa é a carne no espinho, como Paulo tinha a sua carne no seu espinho na carne. Né? Mas nós temos que identificar o nosso espírito. Porque quando nós nos alimentamos, quando o nosso espírito é alimentado, a nossa alma começa a ser santificada. Glória a Jesus. Quando eu alimento o meu espírito, quando eu aprendo a ativar o meu espírito, eu não deixo mais o maligno me tocar. Porque a palavra me promete dessa forma. O maligno não me toca. Se o maligno não me toca, então, alma, você não vai ser ponto de ligação. Porque o inimigo não toca no espírito, mas ele toca na alma. Ele toca nas nossas emoções. Ele toca na nossa fraqueza. Ele toca onde nos dói. E com as pessoas que mais nós amamos. Porque se alguém que eu não amo, se alguém que eu não tenho contato, que não é importante para mim, está falando alguma coisa, para mim não vai me tocar, mas as pessoas que nos cercam. Por isso a palavra fala, assim como o ferro se afia, o homem, o irmão com o irmão, se afia. Nós aqui como comunidade cristã Fonte de Vida, nós aqui como igreja em Crisólia, nós como igreja em Ouro Fino, vamos ser afiados não só como comunidade cristã, como entre outras denominações e como em outras partes do corpo de Cristo. Nem estou colocando nesse círculo pessoas que não são cristãs. Porque nós temos que ter o nosso espírito vivificado de tal forma que quando um incrédulo, uma pessoa que não tem o Senhor, se levantar contra mim, eu vou olhar com misericórdia. A palavra não fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos, porque eles ainda não têm Cristo. E Cristo morreu por eles também. Aleluia. Tem circulado na internet, não sei se vocês viram, uma imagem de um daqueles homens da Palestina que cortou a garganta de muitos cristãos, dizendo, nós temos que amá-los, porque ali tem muitos Saulos. Muitos Saulos ali. Como cristãos, no primeiro momento, a gente pode até subir uma era. Estão matando, tem que morrer. Esses homens rudes, esses homens ignorantes, que acham que ela é Deus, são loucos. Gente, eles são tão pecadores quanto nós. Eles são tão amados de Deus quanto nós. Uma pessoa que causa mal, que mata outra, que estupra outra, que rouba outra, que nos fere, é tão amada por Cristo como nós. Eu sofri muitas circunstâncias na minha infância, na minha família, dentro da minha casa, na minha parentela, que me feriram demais. Mas Deus forjou em mim isso. Aprender a orar por essa pessoa. Verdade. Aprender a interceder por aquela pessoa, porque Jesus amou-a tanto quanto Ele amou a mim. E isso é o nosso espírito vivificado, porque pela minha alma eu quero justiça. Eu quero mais é que a pessoa se exploda. E não é dessa forma. Nós não temos praticado o testemunho do Evangelho de Cristo. O nosso corpo não está sendo santificado. Não estamos nos encontrando irrepreensíveis para o dia da vinda de Cristo Jesus. Eu tenho que alimentar o meu espírito. E como eu alimento o meu espírito? É algo básico para todo cristão. É meditar no livro da lei dia e noite. É comer Bíblia. E não é só ler Bíblia. Eu vou ler a Bíblia no ano, então eu vou ler... Se eu ler 2 capítulos por dia, eu leio a Bíblia inteirinha no ano. Eu fiz isso já. 2. Já fiz de 4, 10 por dia. Você lê a Bíblia inteirinha. Eu li a Bíblia inteirinha. Mas ela foi viva no seu espírito, porque eu leio um versículo, eu leio um capítulo desse, isso tem que me cutucar, isso tem que mexer com a minha alma. O meu espírito tem que mexer com a minha alma. Não adianta eu ler a palavra e não mexer na minha alma. Não adianta eu me sentir perturbado por aquela palavra, de vontade de fechar a Bíblia e falar assim, meu Deus, agora isso. Até que o meu espírito doutrine a minha alma de se prostrar e buscar o Senhor e ser santificado naquilo. Para que a minha postura novamente seja diferente lá na frente. Gente, é violência. Isso é conquistado com violência. É eu não me agradar na minha carne. Se você for meditar em Gálatas 5, tem lá todos os frutos da carne. As obras da carne são várias.
Espírito Santo tem que sobrepor os frutos da carne, as obras da carne, para que o meu espírito seja vivificado. Nós temos que aprender a vivificar o nosso espírito todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias. Glória a Deus. A todo momento. Com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Com coisas dos irmãos que nós vemos na televisão, na internet. Quer ver um exercício bom? Vai ler comentário de vídeo no YouTube. Misericórdia. Gente, é um exercício para a alma maravilhoso. Porque eu fico para responder e falar, seus bandos de víbora, vai se converter, vai ler a Bíblia. Porque é tanto absurdo de crente, espetando crente, arrancando a orelha de um, cortando o braço de outro, é um absurdo. Porque nós não nos amamos, nós não conseguimos identificar o amor de Cristo pelo nosso irmão. Nós não conseguimos identificar a diferença com que o Espírito Santo de Deus, que é infinitamente santo e sábio, e a multiforme de Deus é tão infinita, que a gente acha que Deus tem que agir daquele jeito. Deus ama cada um de nós do jeito que nós somos. Aleluia. Temos que nos santificar. Temos que ser exemplos a começar de nós. Se eu quero ser um agente de transformação nessa terra, eu tenho que mudar. Amém. A minha transformação vai ser testemunho para que outros sejam transformados. Glória a Deus. E nós temos que aprender a calar a nossa alma, alimentar-nos da palavra. Louvor também é algo que transforma. Mas não adianta eu ligar o rádio no meu celular e ficar ouvindo louvor o dia inteiro e não adorar a Deus. Aleluia. Amém. Eu não consigo viver sem uma canção. Não consigo. Eu sou uma pessoa que me movo por música. Mas eu me movo pela música para que a música, que é aquilo que nós ouvimos, quem esteve no seminário de adoração, vai saber do que eu estou falando, para que aquele rio que está fluindo, através daquela unção, daquele momento, venha ministrar a minha vida naquele dia e naquela circunstância. Eu não ouço todo dia. Primeiro, eu particularmente, Aline, não estou falando que isso tem que ser doutrina, não. Na minha vida, eu não consigo ouvir rádio, gospel. Não consigo. É uma bênção. Tem palavras, tem pessoas que são alcançadas, louvores são ministrados. É uma bênção. Eu particularmente não consigo. Porque o que eu faço é falar, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor vai ministrar na minha vida hoje? E vem alguma canção, ou eu já acordo com alguma canção, e naquele fluxo eu coloco lá e vou fazendo as minhas atividades no meu dia com aquele fluir. E nem todos os dias são iguais. E nem sempre é o que está na rádio, na novidade. Quase nunca. Porque é o particular meu. Eu não sei o seu particular. Mas é algo que eu tenho que compartilhar. Não se mova por moda. Não alimente a sua alma daquilo que está na moda. Nas roupas, nas músicas, no caminhar, nas gírias. Nós temos que aprender a nos santificar. E o que hoje é um degrau daquilo que eu estou buscando a santificação na minha vida, de repente não é o degrau que o meu irmão está. De repente o meu irmão está ali no artelho, de repente eu estou no joelho, de repente o outro já está nos lombos, de repente o outro já está mergulhado. Então eu não posso me comparar com o outro. O meu padrão, a minha pauta de comparação é Espírito Santo de Deus. O nosso espírito se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O meu espírito, o seu espírito foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Então você converse com o Espírito Santo de Deus. Fale com ele vai te responder. Amém. É maravilhoso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E, gente, é em todos os aspectos para que nós tenhamos testemunho. Eu sou uma pessoa, eu até estava falando com o Júnior, que coisas que eu conversei com o Anderson, nos identificamos muito em organização, em métodos de várias coisas, meio top. Tudo direitinho, tudo certinho, tudo tem que estar. Eu gosto.
dessas coisas. Eu acho que para mim é mais funcional. Tem pessoas que são mais... a bagunça é mais organizada, né, amor? A bagunça é mais organizada do que a organização. Cada um tem a sua forma de se manifestar. E não é errado, desde que não haja um espírito de zona ali e que habite demônios de bagunça. Mas cada um tem a sua forma. E teve eu prezo muito pelo testemunho da boa vizinhança. Porque nós já tivemos testemunho de conquistar famílias para Jesus através do testemunho da nossa casa. E não sei aqui, mas na Borda, os agentes sanitários eles fazem muitas vistorias da dengue, né? Até drone a prefeitura da Borda tem para verificar as casas que têm foco de dengue. E a casa com quintal muito grande, muita planta, é muito trabalho, muita coisa para estar fazendo. E eu tinha muito zelo e fiz até amizade com o agente sanitário. Nós estava vindo numa semana, dias de muita viagem, indo para São Paulo, vindo para o Fino, fazendo um monte de coisa, eu não tive muito tempo de cuidar do quintal. E numa segunda-feira, geralmente de segunda-feira quando a gente viaja bastante, eu acordo um pouquinho mais tarde, porque eu fico muito cansada. Mas teve uma segunda-feira específica que o Espírito Santo foi nítido, levanta e vai limpar o quintal que a gente sanitário está chegando. Ui! Corri, limpei, fiz tudo que eu acabei de fazer. A gente sanitária com a campainha e verificou o quintal, tudo bonitinho, conversamos mais um pouco. Ela deu o visto e foi embora. E eu não levei multa e testemunhei. Gente, quando eu falo tudo, é tudo. Você vai cortar o seu cabelo, pergunte ao Espírito Santo de Deus, onde eu vou cortar meu cabelo? Né? Temos cânceres, em nome de Deus. Porque teve uma circunstância que eu fui cortar o meu cabelo. Tive péssimas experiências a minha vida inteira com cabeleireiros. Mas teve uma específica, eu tinha muita vontade de ir em um determinado salão, lá em Santo André, que era muito visitado, mas eu nunca consegui ir. E teve um dia que eu passando na calçada na frente, o cara era bebezinho, estava com um carrinho. O Espírito Santo de Deus falou, olha para cima. A hora que eu olhei para cima, tinha um vaso de barro, bem na porta de entrada do salão, onde o cara era pai de santo, todo o cabelo que ele cortava, ele ofertava os eixos dele na entrada do salão. Aí eu, tá, Senhor. Tudo, é tudo. Quando a palavra fala em Tessalonicenses, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter pontos de ligação na nossa alma, em lugares que a gente nem imagina, que nos impedem de fluir no Espírito de Deus com plenitude. O corpo é fácil de identificar. Eu tenho que me vestir adequadamente, eu tenho que me santificar, tenho que cuidar, não posso cuidar da saúde com hoje fast food aí, aqui em Minas nem tanto, mas nos alimentarmos adequadamente, não ficar com aquela loucura de ficar magrinho, com o corpo da moda, não. Eu estou com os meus exames em dia, eu estou com uma saúde boa, toco lá, estou me santificando. A minha alma é mais difícil porque nós temos pontos de ligação onde nós nem imaginamos, em lugares que nós nem imaginamos. Como um exemplo desse, imagina se eu me sento a minha cabeça para um cara desse cortar o meu cabelo, e ele corta o meu cabelo, e pega o meu cabelo e sacrifica os demônios dele. E aí é pensamento maligno que vem, porque, gente, espiritualmente, o que acontece é isso. Eu trouxe. Eu cortei o meu cabelo lá. Está amarrado em nome de Jesus que é santo e não está lá. Aí eu vou embora. Aí eu vou ler a minha Bíblia. Só que a minha mente está amarrada lá. Nossa, que confusão, não entendo. Eu estou cansada, é sono. Ui, não vai. Aí vou louvar, louvo, esqueço a letra, confundo com o outro, não fluo no rio de Deus. Que dificuldade. Jesus, estou presa lá. Meus pés têm que saber para onde eu tenho que andar. Aí eu estou indo passear com a minha família, vou no fim de semana na casa dos meus parentes. Aí um primo lá de longe, que faz anos que eu não vejo. Nossa, como você está gorda! É, parente distante, às vezes tem aquela mania de segura, só. Como você está gorda? Ai, meu Deus, tem que entrar na academia. Fazer academia, tem que emagrecer. Estou lá, preocupado com o meu corpo. Já não leio tanto a Bíblia, já não consigo mais adorar.
lá, estou presa na gordice, a minha cabeça já entrou lá. Aí tá. E na escola, sabe, na escola, na verdade, aquelas músicas abençoadas, toda que vira chiclete na cabeça da gente, começa a tocar e fica na minha mente. Quando eu menos espero, eu tô lá cantando aquela música. Não consigo adorar, não consigo mais ler a Bíblia. Eu creio que Deus pode fazer, porque o meu espírito, o inimigo não toca, mas a minha alma, tá o quê? Eu consigo ir pro trono? Ai, irmãzinha, foi com uma sandália nova. Sim, que sandália maravilhosa. Só que o dinheiro tá tão curto. Ai, será que eu faço crédito, crediário? Será que eu passo cartão? Ah, no 13º eu pago, né? Ah, vou lá. Aí eu não tenho mais dinheiro para ofertar. Ah, Deus entende, né? O meu espírito crê que Deus pode fazer. Ah, Jesus, manda provisão, Pai, para que todas as minhas contas sejam pagas, Pai, porque Tu és o dono do ouro e da prata, e eu sou filho do rei. Eu sou filha do rei, mas eu chego ao trono do rei, ao trono da graça. Minha alma está toda amarrada. O meu espírito está impedido de me mover no sobrenatural, porque a Bíblia já não consigo ler, porque os meus dízimos e as ofertas estão retidos. Porque o meu olho está cobiçando, porque a minha mente está presa lá no inferno daquele cabeleireiro que dedicou o meu cabelo para as trevas. E tem crente que fala que não tem nada a ver. Não tem mesmo. O diabo, o demônio do que não tem nada a ver com o que tem, está satisfeito. Gente, não, isso não é religiosidade. Nós entramos num templo, era tudo tão religioso, não podia isso, não podia aquilo. Pode tudo, a liberdade está nesse lugar, que agora eu posso fazer o que eu quiser. Não tem problema. É tudo que o diabo quer, que nós pensamos que não tem problema. Só que quando o nosso espírito é vivificado, nós percebemos o problema onde não aparenta ter problema. Uma última experiência, não sei se eu já compartilhei. A gente sempre que vem para de São Paulo, a gente vai visitar Monte Sião, né? As malhas, barato, coisas bonitas. De Monte Sião. Logo que eu cheguei na borda, o primeiro presente que eu ganhei, baratinho. Lá em São Paulo custa 4 vezes mais do que eu paguei aqui. Glória a Deus. Deus abençoou, não fiz crediário, fui pagar vista, deu suprimento, usei a verdade. Glória a Deus. Mas aí uma vez, meu bebê, que eu passei no Monte Sião, o que aconteceu? Nossa, uma promoção, umas batas lindas, baratinho. Tô meio sem bata, quero levar, vou levar. Pode segurar o máximo que vem. Levei. Provei, achei lindo no espelho, que coisa linda. Nossa, vou levar. Aí minha mãe e o Júnior, não, leva aquela outra, ficou mais bonita. Não, leva aquela outra. Não. E eu tinha gostado da outra, mas não, vou levar essa. Não vou levar essa, não vou levar essa. Fiquei louca, alucinada por aquela. Não tenho nada desse jeito. Está cobrindo tudo, está direitinho. Bem. A palavra fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Não ouvi os conselhos, não busquei sabedoria. Fui tola. Aí toda vez que eu vou sair de casa, que eu ponho aquela bata. Não gostei. Não foi legal, não é minha cara. O que eu estava com a minha cabeça por esse negócio? Senhor, aí eu perguntei, Senhor, por que eu comprei esse negócio? Na hora o Senhor responde: filha, aquela loja tem um pacto de encantamento, para que as pessoas vejam o que as trevas querem que seja visto, para que venda-se tudo que eles têm para vender. E é uma loja daquelas que você entra, a loja é linda, chique, com aquela música. Geralmente você vai em shopping, nas lojas grandes, é essa música que toca. Aquela música bem... Aí você entra, já se acha na vitrine, já se acha na passarela. Aí você já começa a montar os looks, né, Esther? Olha, eu sou igual aquela moça, igual a Pintin. Aí eu vou e eu levo a roupa para casa,
passo no crediário, pago o ano inteiro e nunca uso. Porque a minha alma está sendo muito alimentada. Deus tratou demais isso na minha vida. Por isso que eu posso testemunhar. Que aquela, sabe, não sei quem gosta de assistir Todo Mundo Odeia o Chris. Aquela síndrome de usar roupa dada, doada. Eu fui uma criança que usei muita roupa das primas mais velhas. Muita roupa de brechó. E glória a Deus porque não tive necessidade. Nunca andei pelada, nunca andei rasgada, nunca andei em maltrapilha. Aí a gente cresce nessa síndrome maligna de Mamon e quer ter tudo que eu não tive quando criança, eu vou ter agora. Posso pagar o ano inteiro, mas vou ter. Uma visãozinha do inferno. Aí nunca usa nada, o guarda-roupa está sempre estourando de roupa. Não tem nada. E nunca tem nada para sair, né, irmãs? Não tenho como fazer igreja, meu Deus. Gente, casamento então é uma tortura, né? Porque aí é look completo. Menos de R$200 não fica. Fora cabelo no salão e maquiagem, misericórdia. Aí vai mais bonita que a noiva. A vergonha ainda paga o micão. Uma calça básica, uma blusinha elegante. Lá que você tem um armário tá ótima. Crente anda elegante, gente. Crente não precisa comprar roupa nova em casamento, gente. Quer bicho mais elegante do que crente? Glória a Deus. Vamos ser edificados, nosso espírito tem que ser edificado. Vamos dar um pouco de risada, porque o assunto não é leve. Gálatas 5, 16, 18 diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Elas se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Amém? Perdi. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, do 16 ao 18. Então quem anda guiado pelo Espírito não fica subjugado na lei. Na lei do pecado, tudo é pecado. Na lei da moda, não ando guiado pela lei da moda. A lei da crise, não ando guiado pela lei da crise. Aleluia. A lei do Natal, agora tem que fazer a mudança do Natal. Não ando ligado, porque Jesus nem nasceu em dezembro. Posso até usar o Natal como testemunho para pregar o Evangelho, mas Jesus não nasceu nem em dezembro, foi no Festa Tabernáculo. Um dia eu quero ministrar as festas que anunciam a vida de Jesus, mas é outro dia. Então nós temos que aprender a andar pela lei da graça. Aleluia. Nós somos filhos da graça. Temos que desfrutar da graça com sabedoria. Glória a Deus. Amém? Como eu falei, a palavra em 1 João 5, 17 ao 19 diz: toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Estamos cientes de que se somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se eu sei que o mundo inteiro jaz no maligno, por que é que uma pessoa em sã consciência vai querer andar de acordo com as coisas desse mundo? O mundo jaz no maligno, queridos. Vamos acordar. Não é pelo que o irmão pensa, não é pelo que a música que toca, não é pelo cabeleireiro da moda. Eu fiquei 5 anos cortando meu próprio cabelo. Era compridão, mexia pra frente, tchum, tchum. E foi. E ficava lindo. Dá um Facebook nas fotos pra lá. Às vezes fala tortinho, mas comprida a gente faz o bem isso. Ninguém nada. Porque foi o que o Espírito Santo de Deus me direcionou por esse tempo. Temos que aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus nas pequenas coisas. Porque se numa pequenininha pedra a gente tropeça, se a gente não vê as grandes, a gente vai ver a pequena. E começa do pequeno. Comece a ativar o seu espírito nas coisas pequenas e você vai me dar testemunho. É certo, porque a palavra é viva. Aleluia. Nós temos que alimentar o nosso espírito. Se nós não começarmos a alimentar o nosso espírito com entendimento, eu não vou desfrutar da liberdade do meu espírito.
E nesses dias que nós estamos vivendo agora, queridos, a pastora Keila passou um vídeo, já tem um mineiro, o primeiro brasileiro, tem que ser mineiro ainda, para usar o chip. Que passa já o cartão de crédito dele, já abre as portas, liga o computador, liga a carro, liga tudo. É o chip. Oi, é a marca da besta. Já está aí. A Dilma já está anunciando aí. E não é a Dilma e o PT não, queridos, é o governo mundial. O Papa está pregando isso. É necessário que haja um líder espiritual. E se você vai estudar o levantar do anticristo, ele vai se levantar com 3. Um general de guerra, que vai ser ferido de morte e vai ressurgir. Um líder, sacerdote, e a própria besta. Então vamos acordar. O mundo está se preparando. Está tudo encaixado. Não alimente a sua alma das coisas desse mundo. Alimente a sua alma da palavra. Tenha fome da palavra. Tenha sede da palavra. O Senhor me deu um sonho para preparar essa palavra. O Senhor me mostrava, eu ministrando a palavra. E muitos com sono, muitos conversando, muitos desatentos. E eu falava, Senhor, me vinha uma ira no Espírito, Senhor. Não contra os irmãos, mas contra esse ambiente espiritual. O que está acontecendo? E eu clamava, Pai, o que está acontecendo? E o Senhor me mostrava, vem filha, eu vou te mostrar. E ele me levava para fora da igreja, assim. E eu via se abrindo como um poço. Irmãos, quando eu olhava aquele poço, era como uma escada circundando aquele poço. Não tinha nada no meio, era uma queda livre. E aquela escada não tinha guarda-corpo, não tinha corrimão. E muitos descendo para buscar o seu dedo, para buscar a sua orelha, para buscar os seus olhos, para buscar o seu cabelo. E eles iam descendo até um certo nível que não tinha mais oxigênio e as pessoas ficavam ali presas. Espíritos aprisionados, a alma ali paralisada naquele lugar, naquele poço. Irmãos, não tinha nenhum não crente ali. Eu via muitos ali parados. Senhor, o que é isso? E o Senhor me falava, é a alma que está dominando sobre o espírito. Eu via muitos tentando se achegar ao trono da graça. E não conseguiam, porque essas cordas não estavam prendendo as pessoas. Porque pode até passar por uma pessoa, mas quem segura o começo dessa corda é o inimigo. Quem segura o começo dessa corda é Satanás e os seus demônios, que prendem a nossa alma no abismo das trevas. Por isso que nós não podemos pensar o que tem eu não perdoar. Não perdoou mesmo. Eu até perdoo, mas não passa na minha frente. Não, queridos. A oração que Jesus nos ensinou é: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. E no momento que eu olho, que eu reconheço e que eu me prostro, e eu peço perdão, eu fico livre disso. Quando eu peço perdão, o Senhor Jesus vem com os seus santos anjos e arranca todas essas coisas. E eu consigo me achegar ao trono da graça. Eu consigo ter acesso às coisas espirituais logo. Eu consigo ter revelação. Jesus em Mateus 16, quando os discípulos estavam fazendo obras, Jesus chega para os 12 e fala: o que as pessoas têm falado de mim? O que as pessoas têm dito quem eu sou? Uns têm dito que você é profeta, outros dizem que é por Beelzebub, outros dizem que é Elias. Tá bom, as pessoas estão dizendo aí, mas e vocês? O que vocês acham? Quem eu sou? E Pedro, abençoado, com os céus abertos sobre o espírito dele, que estava sendo alimentado do próprio verbo de Deus, diz o quê? Tu és o Cristo vivo, o Filho de Deus que desceu do céu. E Jesus diz: Pedro, muito bem, disseste isso porque foi revelado do Pai. O Pai te revelou isso. Quando nós procuramos alimentar o nosso espírito, o Pai começa a nos revelar quem nós somos. O Pai vem e fala para você, Espírito Santo de Deus, fala: você é meu filho amado que eu me comprazo. Te chamei para ser um grande profeta, te chamei para ser um ministro da palavra, te chamei para ministrar liberdade, te chamei para perdoar, te chamei, como diz em Isaías 61, para libertar os cativos, para consolar os abatidos, para ungir com óleo de alegria.
Isso é o que o Senhor fala a nosso respeito. E Pedro, sobre ti, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Não é um homem, é a revelação. O Senhor quer edificar a igreja dele nesses últimos dias, uma igreja santa, irrepreensível, que não é